Hoje eu vim trazer uma palavra pro seu coração e eu preciso que você imagine comigo que esse papel aqui que eu tô segurando seja Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Filipenses que Jesus abriu mão de sua glória. Mesmo sendo Deus, ele não se apegou aos seus atributos como Deus. Veio aqui em semelhança humana, na verdade 100% Deus, mas 100% homem. E nasceu como uma criança, né? Como esse papelzinho aqui. E como toda criança, Jesus ele também aprendeu a andar, também aprendeu a falar e também aprendeu a obedecer. Né? A palavra vai dizer que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E a verdade é que enquanto nós vamos crescendo, a gente vai ganhando marcas, né? Porque a gente vai aprendendo as coisas, a gente aprende com experiências boas e também com as experiências ruins. A gente aprende com as pessoas e, enfim, a gente vai ganhando marcas. Deus usa isso para nos moldar. Mas, ao chegar nos 30, chegou o tempo, né, de comer esse aviãozinho aqui. Ele não está mais pousado, mas começar a levantar voo. Ele já estava com as asas prontas ali. Chegou o tempo dele agir. E Jesus fez isso. Ele agiu, ele curou pessoas, ele expulsou demônios, ele operou milagres. Ele fez discípulos e é tudo aquilo que a gente conhece ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus estava como esse aviãozinho aqui de papel ali, agindo no seu ministério, fazendo aquilo que ele deveria fazer. Mas você conhece a história, as escrituras tinham que se cumprir. Jesus ele tinha um propósito. E esse propósito era se entregar por mim e por você. Morreu uma morte de cruz. Algumas pessoas estavam muito chateadas, com muita inveja de Jesus. Estamos falando dos líderes religiosos, principalmente. E eles resolveram que iam cortar as asas de Jesus. Iam abater Jesus. Resolveram que era para matar Jesus. É como aquela história, né, de um homem, dono de uma plantação, deixou ali os seus trabalhadores trabalhando, viajou, mandou alguns servos para acompanharem e os servos foram maltratados pelos trabalhadores e uma hora ele mandou o filho e aqueles trabalhadores mataram o filho para ficar com a herança. Estou falando de uma galera que matou o filho para ficar com a herança, sabe? Tiraram as asas dele, cortaram. Mas acontece que havia um segredo dentro daquele avião, né? O salário do pecado é a morte. Jesus ele não tinha pecado. Jesus era Deus, né? Ele é Deus. E o propósito dele era muito mais além do que vir aqui fazer discípulos, curar enfermos, expulsar demônios. O propósito dele era a salvação de todo aquele que crê. Sabe, era a cruz. E então, por que eu resolvi falar sobre isso? Não só para te narrar a história de Jesus, não. Mas é porque em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. A gente nunca pode esquecer disso. A gente nunca pode esquecer dessa verdade. Jesus é muito lindo. A palavra do Senhor ali em João capítulo 17, a gente vê Jesus orando e ele diz ao Pai, Pai, eu te glorifiquei, agora me glorifica novamente com a glória que eu tinha junto de ti antes da fundação do mundo. Filipenses fala que Deus o exaltou. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Jesus ele tem o domínio de tudo, né? Mas que algumas coisas não se colocaram debaixo de seu domínio. E Jesus está falando que se nós queremos vir após ele, nós temos que primeiro nos entregar a ele, dia após dia, negar a nós mesmos. Por mais que o evangelho da cruz não seja fácil, ele é simples, né? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus. Só que é difícil fazer isso. É difícil nós negarmos a nós mesmos, é difícil nós darmos a outra face, é difícil nós seguirmos. Mas se nós queremos viver com ele, e não é só sobre as bênçãos, mas se nós queremos as bênçãos dele, a presença dele, esse é o caminho, é Jesus. Você quer ter a presença dele? Então se entregue do jeito que ele falou que você deve se entregar. E um grande beijo e um abraço.